Olá, hoje vamos falar da acentuação nos hiatos, tá? Quando a gente estuda hiato, é importante aprendermos primeiro o que seria um hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas separadas ou diferentes, tá? Lembrando que a sílaba é o fonema que sai livremente pela boca. Então, quando eu falo, por exemplo, bola, e eu separo lá, esse som que sai livremente pela minha boca, ele é chamado de sílaba. E que cada sílaba, ela tem uma vogal. Ou seja, a base de cada sílaba é uma vogal, tá? Eu tenho, por exemplo, cavalo, quando eu separo cavalo, em cada sílaba dessa, eu tenho uma vogal. Suco, suco. Em cada sílaba, eu tenho uma vogal, tá? Outra coisa importante, mas tem palavras que eu tenho mais de uma vogal. Será que isso é possível? Por exemplo, pai. Pai, eu tenho o A e o I. Elas são vogais. Aí vai depender, elas são vogais, porém, elas estão na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, as duas não vão ser vogais. Uma vai ser vogal e outra vai ser semivogal. Como é que eu vou diferenciar? É porque a vogal, ela tem uma tonicidade, tá? Ou seja, ela é forte. E a semivogal, ela é fraca, ela é átona, tá? Ó, por exemplo, eu falo pai. Ó, quando eu falo essa sílaba, o A teve maior tonicidade e o I menor tonicidade. Outro exemplo, coisa. Olha a sílaba que temos as duas vogais. Coisa. Ó, o O, maior tonicidade. O I, menor tonicidade. Peixe. Pei. Ó, o E, né? Maior tonicidade, então é vogal. O I, menor tonicidade, então semivogal. Tá ok? Outra coisa importante quando a gente fala em regra de hiato é que essa regra, ela se baseia na separação silábica, tá ok? Ela não se baseia na posição da sílaba tônica. Por quê? Porque existem outros tipos de acentuação, como é o caso das oxítonas, da paroxítona, da proparoxítona. Nesses casos aí, a regra é se basear na posição da sílaba tônica, tá ok? E a questão dos hiatos é na separação da sílaba, tá ok? Vamos ver qual seria a regra para acentuar os hiatos. E quando a gente fala em hiato, a gente está falando na questão do I e do U, tá ok? Então, regra, devemos acentuar o I e o U tônicos em hiato com vogal anterior, formando sílaba sozinhos ou com S. Vou resumir para vocês, trocar em miúdos, tá? O I e o U, eles vão ser acentuados, tá? Toda vez que eles formarem o hiato com uma vogal anterior, tá certo? E eles ficarem sozinhos ou acompanhados da consoante S, tá ok? Vejamos alguns exemplos. Faísca. Quando você separa o I e o S, eles ficam juntos. O I formou vogal, hiato com a vogal anterior e está acompanhado de S, logo deve ser acentuado. Paraíba formou hiato com a vogal anterior e ficou sozinho, então recebe acento. Ruído, saúde, saúva, balaústre, sozinho ou acompanhado de S, deve ser acentuado, tá ok? Em sentido contrário, o I ou o U tônicos nos hiatos não são acentuados quando eles formam com a letra que não quando eles ficam numa sílaba com a letra que não seja o S, por exemplo. Lembra que se ele estiver acompanhado do S, ele recebe acento?
Mas se ele tiver acompanhado de uma outra consoante, vamos supor, é o caso, por exemplo, com R, com Z, com N. Nesses casos aí, se tiver com uma outra consoante, acompanhado de uma outra consoante, ele não vai receber acento. É o caso, por exemplo, de cair, né? Ficou junto com R, não recebe. Juiz, não recebe. Ainda, também, diurno, Raul, ruim. Por quê? Porque o I e o U estão acompanhados de uma outra letra que não é o S, logo não recebe acento. Exceção em língua portuguesa, a exceção ela é tão importante quanto a regra. Exceção 1, tá? Vamos ver dois tipos de exceção. Exceção 1. Se o hiato, a exceção é o hiato seguido de NH na próxima sílaba. Não deve ser acentuado. Por exemplo, se você tiver o hiato, mas na próxima sílaba, ou seja, sílaba posterior, ele tiver o NH, nesse caso o I não vai ser acentuado, mesmo que ele esteja sozinho ou acompanhado de S, tá? Por quê? Porque na sílaba posterior nós temos o NH. É o caso, o exemplo de rainha, o I ficou sozinho, mas na sílaba posterior nós temos o NH. O NH, na verdade, então, você não vai acentuar. Bainha, moinho, então nesses casos, I sozinho na sílaba, porém, posterior a ele nós temos o NH, então não deve ser acentuado. Essa é a nossa primeira exceção. Exceção 2. O U ou o I tônico, que vem após um ditongo decrescente numa paroxítona, não é acentuado. Então, se nós tivermos o I ou o U e ele vier depois de um ditongo decrescente, tá? Ele não deve ser acentuado. É o caso, por exemplo, de feiura, tá? Quando você separa lá, nós temos o E e o I, ele é um ditongo decrescente, e o U ficou sozinho, mesmo assim não vai receber acento por conta dessa regra que ele vem depois de um ditongo decrescente, tá ok? Baiuca, bocaiúva, sauípe, então são exemplos dessa regra aí. Mas se tiver, por exemplo, se ele vier depois de um ditongo crescente, nesse caso ele vai receber acento, tá? É o caso de Guaíra. Aí nós não temos mais o ditongo decrescente, nós temos o ditongo crescente. Então, recebe acento. Guaíba, tá? É outro exemplo também, tá? Então, exceção 2, depois de ditongo decrescente, o I e o U não recebe acento. Mas depois de ditongo crescente, recebe acento, tá ok? Se a palavra for uma oxítona, ou seja, quando o I e o U tônico, após o ditongo, estiver na última sílaba, haverá acento. É o caso, por exemplo, de Piauí, tá? Está lá na última sílaba, neste caso, tá? O I ele vai receber acento, tá? Porque ele veio depois de um ditongo e o I ficou na última sílaba. Então, neste caso, recebe acento. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, é uma regra muito fácil, né? Hiato é separação, tá? I, U, sozinho ou acompanhado de S, você acentua, tá? Exceção, se depois do I vier o NH, você não pode acentuar. Se depois de ditongo decrescente, você não acentua, mas se for o ditongo crescente, você acentua, tá? E se ele ficar depois de ditongo e ser a última sílaba, o I ou ficar na última sílaba, você também acentua, tá ok? Espero que tenha entendido. Muito obrigada e até a próxima.